Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. A semana já começou com a notícia de que a ATP definiu um formato de ranking, mas eu vou falar sobre isso mais no final deste podcast. Porque eu acho importante a gente lembrar que, nesta semana, Bia Haddad Maia completa exatamente um ano sem jogar tênis. Torneio de Wimbledon do ano passado, quando ela fez uma campanha extraordinária, ganhou da Muguruza, foi até a segunda rodada, foi sua última competição antes do problema de doping que ela sofreu. Por isso, vamos bater um papinho com a Bia. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já disse isso várias vezes, a Bia para mim é a maior chance de sucesso do tênis brasileiro no momento. Claro que nós temos o Thiago Wilde com um grande potencial, gosto muito do Thiago Monteiro, o João Menezes, nós temos vários garotos aí com possibilidade de fazer ainda grande coisa no circuito masculino, mas eu sempre vi a Bia Haddad como a nossa grande chance de retornar ali para o top 20, quem sabe ir bem longe num Grand Slam. Eu acho que tanta coisa já aconteceu na carreira da Bia, né? Com tantos tropeços que aconteceram, quase todos independentes da vontade dela, e agora houve toda essa celeuma em relação ao doping que ela sofreu. A gente sempre, desde o começo, nós afirmamos que já ninguém acreditava no circuito, isso não é só a minha opinião, mas todo mundo que conhece e segue o trabalho da Bia sabia que alguma coisa tinha acontecido de errado, que ninguém imaginava que a Bia, de uma forma proposital, teria arrumado uma maneira de driblar as regras e ter uma vantagem indevida, né? Isso realmente ficou provado, felizmente, mas não impediu que ela sofresse uma determinada punição pela Federação Internacional. Ela deveria ter voltado para o circuito agora em maio, mas em função da pandemia, do cancelamento dos torneios, ela continua fora das quadras e, portanto, como eu disse lá no comecinho, completou um ano sem jogar. Então vamos aproveitar esse ensejo para bater um papinho com a Bia, saber o que aconteceu com ela nesse período todo e como ela está se preparando para o retorno às quadras. Bia, grande prazer ter você aqui com a gente no podcast. Abração, já sei que você está treinando de volta em Itajaí, tentando recuperar a forma, o ritmo de jogo. Como eu falei aqui no começo do podcast, você completou um ano sem jogar, né? É a terceira longa parada da sua carreira e eu imagino que seja a mais penosa delas. Dá para comparar de alguma forma esta parada com aqueles problemas físicos que você teve em 2013 e 2015 que também te geraram problemas? Eu completei realmente um ano, né, sem jogar, e é a terceira parada longa. Acho que dentro de mim parece um pouco com as paradas das lesões que eu tive, né? A gente acaba recomeçando, o corpo muda, a gente fica muito tempo parado, sem ritmo de jogo principalmente, que eu acho que é o que eu mais sinto falta. E acho que agora todo mundo vai estar na mesma, mas acho que a sensação é parecida, aquela sensação um pouco de até uma incerteza, né, dúvidas, ao mesmo tempo todo mundo tá no mesmo barco agora nessa pandemia, então acho que isso também não é tão negativo, né? Eu vou estar começando, infelizmente não é uma coisa legal, mas todo mundo vai estar começando do zero também. Acho que isso é uma oportunidade para todo mundo. Há um ano atrás, Bia, você estava realmente num grande momento técnico e físico. O próprio Wimbledon já foi um bom exemplo disso. Você passou do quali, ganhou da Muguruza, né, uma campeã de Wimbledon logo na primeira rodada, então você estava num grande momento. Aí houve toda essa parada, esse ato gigantesco. Você tem se perguntado como é que será essa volta às suas quadras? Acho que voltar vai ser um pouco diferente, né? Eu tô bem ansiosa, acho que todo mundo tá. Mais de um ano sem jogar, muda bastante, nunca aconteceu isso comigo. Obviamente, eu tava num momento muito bom, então com certeza essa vitória da Muguruza sempre passa, as pessoas comentam, sempre passa na minha cabeça, mas eu acho que não só esse jogo, muitos outros jogos já passaram na minha carreira, importantes, onde eu joguei até melhor do que esse jogo e que me deu confiança para voltar firme, voltar acreditando no meu jogo, nas minhas armas, que eu posso
né, enfrentar qualquer uma e fazer o meu melhor, independente contra quem for. Eu sei que vai ser uma volta difícil para todo mundo, né, em condições diferentes, mas eu acho que o importante agora é a gente se preocupar com a saúde. Então a minha preocupação maior é mais essa até do que outra. E, enfim, acho que aos poucos as coisas vão melhorando e a gente vai estar mais preocupado com o nosso tênis, né? Você foi afastada das quadras em julho e o seu julgamento aconteceu só em janeiro, né? Um longo período. O que é que você fez nesse período todo, Bia? Deu desânimo, né? Você conseguia treinar, pelo menos? Antes do julgamento eu não podia treinar, né? Eu vou te dizer que eu não desanimei da forma como eu achava que eu iria. Óbvio que era muito difícil ver tênis, era muito difícil acompanhar e tudo mais, mas eu tentei ser forte desde o começo. Óbvio que dentro do que dava, era muito difícil sim entender, aceitar e tudo mais, mas eu tava tentando ser positiva, como eu sempre tentei ser. Fazia aula de música, de violão, tentava aprender a tocar piano, inglês, fazer francês, encontrar com os amigos que eu não tinha oportunidade, consegui manter a parte física pelo menos, então isso faz muita diferença. Tentei fazer uma dieta para ter algum objetivo, enfim. Eu tentei viver uma vida de uma pessoa que não era atleta e aceitar isso, né, durante o dia. Eu imagino que houve uma certa dificuldade para você manter a motivação, né? Qual foi a importância de um trabalho psicológico nisso, Bia? Então, a psicóloga eu sempre fiz, que foi a Carla de Pierro, faz muitos anos que eu tô com ela. Ela foi fundamental, é fundamental, independente do momento que eu tô passando, bom ou ruim, a gente tá juntos, né? Esse é o nosso trabalho, é eu estar bem como pessoa, não só como tenista. Então a gente tentou de alguma forma fazer com que a minha vida seguisse, né? Independente de ter ou não o tênis. O tênis representava tudo pra mim. Representa, mas eu tenho que tentar ver que eu tenho outras coisas, eu tenho famílias e o mundo é muito maior do que só tênis, né? Olhar com outros olhos, olhar de fora, sem aquela pressão, sem estar preocupada com ranking, com pontos e tudo mais. Eu acho que tênis é muito mais do que... A vida é muito mais do que isso, né? Do que só o tênis, só aquela bolha que a gente vive. Então foi uma experiência diferente poder olhar isso de fora, de outra forma, né? E como é que ficou a sua parte financeira, né? Principalmente em relação com os patrocinadores, né? Que é sempre um ganho importante que o tenista tem. Lembro também que quando saiu a primeira punição, você tinha a obrigação de devolver a premiação que você tinha somado naquele período. E, se não me falha a memória, era algo em torno de $100 mil. Você foi realmente obrigado a devolver essa premiação. Como é que ficou a sua situação financeira nesses últimos meses? Infelizmente, os patrocinadores, eles têm que tomar algumas atitudes, né, super entendíveis, porque você imagina uma pessoa seguir pagando e patrocinando uma jogadora que não vai dar retorno, que não vai aparecer na televisão e não vai estar competindo, então para eles realmente não faria sentido, e eu super entendi, né, alguns conversaram e foram numa boa, tem possíveis chances de retomarem comigo, então fico muito feliz com essa ação e essa confiança que eles têm. Realmente deu ter comprovado mesmo a minha inocência, eles entenderem o momento que eu passei. Eu tenho que devolver esse dinheiro, né? Eu tive já que pagar isso e isso pesa muito pra mim. Para quem sabe, a gente gasta muito dinheiro, apesar de ali no prize money parecer que eu ganhei milhares de dólares. A gente investe muito mais, às vezes 3 vezes do que a gente ganha. A gente tem uma equipe para pagar, a gente tem conta para pagar, a gente tem todos os gastos que a gente, né, tem desde jogando 10 mil, 15 mil, 25 mil, na época era 10 mil, hoje é 15 mil. Os torneios pequenos, onde a conta sempre é negativa, então onde eu tava começando a conseguir repor aquele investimento e tudo, né, foi de água abaixo. Então realmente financeiramente está muito difícil. Comecei com a minha família a até, né, produzir. Começou uma brincadeira, mas, né, a gente começou a fazer uns patês árabes em casa para poder, receita da minha avó, assim, para poder fazer alguma coisa. Minha mãe acabou ficando desempregada também, o meu pai.
E tudo isso ao mesmo tempo, então foi muito difícil, tá sendo muito difícil, né, pra gente. Por mais que eu sei que muitas pessoas estão passando situações piores, a gente tem que levantar a cabeça e tem que dar um jeito, né, das coisas melhorarem. Então a gente tá tentando se ajudar em casa e financeiramente não tá fácil. Como dissemos antes, Bia, você vai encarar a sua terceira volta, né? Quer dizer, uma carreira tão curta e já uma terceira volta após uma parada obrigatória. Mas eu acho que, pelo menos desta vez, você volta com uma experiência muito maior, né? Você conhece muito bem o circuito, inclusive no nível mais alto, já enfrentou e teve grandes vitórias. Você acha que será de alguma forma mais fácil esse retorno de agora? Acho que eu sempre penso nisso e, na verdade, eu tô bem tranquila em relação ao meu nível de tênis. Eu acho que, não querendo ser mala, mas sendo realista, eu já tive jogos duros e já ganhei de muitas meninas tops, né, que eu considero meninas do topo da elite, né, eu já ganhei jogos que me fizeram acreditar e que eu posso enfrentar qualquer uma, então quanto a isso não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que a minha questão é física, é focar no meu físico, e eu tava super bem fisicamente, né, nesses últimos 6 meses, eu tava no meu melhor momento. Minha equipe é nota 1000, confio muito neles, então isso também me deixa tranquila. E eu acho que tudo é questão de tempo e de acreditar no processo que as coisas vão acontecer e os resultados vão vir. Com a pandemia e a paralisação do circuito, Bia, o seu ranking ficou congelado em 286. Eu não sei se exatamente vai continuar isso. Mas de qualquer forma, você já imaginou algum calendário? Quer dizer, já é possível se imaginar algum calendário para se fazer a partir de agosto? É impossível imaginar um calendário. Eu já explico por quê. O meu ranking provavelmente não vai ficar 286, porque pela regra ele foi congelado em março. E aí em março eu ainda estava suspensa, então em teoria o meu ranking continua caindo até o 22 de maio. Na verdade, congelou porque é uma questão de sistema, né? Quando eles congelaram foi para todos a regra. Mas eu sou uma exceção pela suspensão. Então provavelmente o que tinha de março até maio ainda vai cair, então vai mudar ainda meu ranking. E eu não sei quanto vai ficar. Eles pediram para esperar um pouquinho porque eles estão resolvendo, a WTA e a ATP estão discutindo essa questão dos rankings, como que vai ficar a pontuação e tudo mais. E infelizmente é impossível imaginar um calendário por conta das decisões da ITF e da WTA, né? Eles conseguem fazer e se programar para os torneios que são para top 100 ou pessoas que são até 120, talvez que joguem o WTA de Palermo e o US Open, mas o resto não tá claro, não é seguro ainda viajar, então provavelmente eu não vou começar junto com essas pessoas do topo, né? É a realidade da maioria dos tenistas. Olhando para as coisas boas, Bia, você ainda tem 24 anos, muita coisa pela frente, você já esteve pertinho do top 50, você jogou o Grand Slam, teve vitórias importantes, estava evoluindo bem nas quadras mais velozes, nas quadras duras, então acho que isso tem que ser considerado de uma forma positiva, né? De qualquer forma, você acha que sua meta mudou, sua meta de longo e médio prazos, essa meta mudou de alguma forma em relação a todos esses problemas que você enfrentou esta quadra? Acho que todos esses problemas me injetaram muita motivação. Isso é o que mais me mexe por dentro quando eu entro na quadra agora. Às vezes um ponto que eu erro, um ponto que talvez eu ficasse brava ou irritada, hoje eu tenho muito mais força e eu falo, cara, olha onde eu tava, tipo, não é uma bola que eu errei que vai me abalar, sabe? Isso tá me deixando muito mais forte, mais cascuda. E é como eu falei, eu acho que o céu é o limite, eu acredito em mim. O meu sonho é ganhar um Grand Slam, tá entre as melhores do mundo, eu acho que as 20 melhores é totalmente palpável e dali o funil é muito menor, mas são detalhes, são resultados, momentos, torneios, e isso é só questão de tempo, mas eu acredito sim bastante em mim. Bia Haddad Maia, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Bons treinos aí em Itajaí e, se Deus quiser, um excelente retorno ao circuito quando isso for possível. Um grande abraço para você. Queria agradecer aí a todos do Tênis Brasil, obrigada pelo podcast, desculpa aí se eu falei muito, 10 minutinhos aqui, tá tranquilo? E é isso, muito obrigada. Bom, pessoal,
Para fechar o podcast, vamos falar um pouquinho dessa notícia que veio na segunda-feira, a ATP definindo as regras para o ranking nesta reta final de 2020, que espera-se aconteça de agosto a novembro, dos torneios mais importantes, aí incluindo 2 Grand Slam, US Open e Roland Garros, e pelo menos 3 Masters, por enquanto Cincinnati, Madrid, Roma, mas ainda se acredita que pelo menos Paris poderá acontecer antes do ATP Finals, que manteve a sua data original para 15 de novembro. Olha, vocês devem ter lido a respeito da decisão da ATP. Ela vai considerar para o ranking os 18 melhores torneios de março de 2019 até dezembro de 2020, portanto, é uma extensão de 22 meses, e nesse período o tenista pode escolher, então, quer dizer, não pode escolher não, o ranking vai escolher os seus 18 principais resultados e considerá-los. Você sabe que normalmente o ranking considera um ano, 12 meses, 52 semanas, e dessa vez nós vamos ter o acréscimo de 10 meses nesse ranking aí. O que ficou bem claro para mim, eu escrevi hoje lá no blog do Tênis Brasil, é que a ATP tentou agradar os dois lados, gregos e troianos. Esse formato só vai permitir que você considere um campeonato, aquele que você teve o melhor resultado, na sua conta. Então, se você jogar 2 US Open, 2 Roland Garros, 2 Madrid, você só vai somar o resultado melhor que você obtiver nesse campeonato. Eles não vão poder ser colocados 2 vezes na sua conta de 18 melhores resultados. Então, o que isso significa? Significa que o jogador não precisa jogar. Primeiro jogo. Aqueles que não quiserem mais jogar em 2020 não terão nenhum problema. Os resultados todos que ele obteve em 2019 serão considerados nesses torneios realizados, e o ranking dele praticamente não vai mudar nada em termos de classificação. Ele pode ser ultrapassado ou subir e descer em função dos outros concorrentes, mas o ranking dele não se altera. Já aqueles que preferem jogar vão ter a tranquilidade de não ter que defender os seus pontos, porque o campeão de Roland Garros, Nadal, se perder na primeira rodada, ele considera os pontos de 2019. Medvedev foi finalista do US Open, ganhou lá 1.200 pontos. Se ele não for o US Open, se ele perder na segunda rodada, ele vai ganhar 1.200 pontos. Então, ajuda aqueles que não querem competir, ou querem pular o máximo de campeonatos, ou não querem ir aos Estados Unidos e preferem jogar o Cyber ou vice-versa. E também vai ajudar aqueles que não, tipo, eu acredito, o Dominic Thiem, que quer jogar tudo, Medvedev, Dominic Thiem, aquele perfil de jogador que quer jogar todos os campeonatos. E ainda tendo esse benefício de não ter que defender pontos. E vamos lembrar aí que, por exemplo, Medvedev defende um caminhão de pontos na quadradura norte-americana. Depois ele fez também uma boa campanha lá na fase asiática. São 4.000 pontos que o Medvedev somou nesse período incrível que ele teve. Então ele é um direto beneficiado com essa decisão de não defender esses pontos. Você tem ali também o Nadal obviamente beneficiado. O Nadal tinha 2 Grand Slam para defender, o US Open e Roland Garros, mais um Masters 1000. O Nadal de cara tinha 5.000 pontos para defender. Então ajudará os jogadores nesse aspecto. Quem não quer jogar não joga, aquele que quer jogar tudo joga, e soma-se os pontos durante esse período todo. No ano que vem, se o calendário for normal, a partir de janeiro de 2021, o calendário tradicional, os pontos serão retirados conforme o campeonato for realizado. Então, pegar um exemplo aí. Madrid vai acontecer esse ano em setembro, mas a data original dele é maio. Se Madrid realmente for realizado em maio de 2021, os pontos vão cair em maio e não em setembro. Então vai se antecipar a queda do torneio correspondente. Mesma coisa, por exemplo, Roland Garros. Roland Garros acontece sempre ali final de maio, primeira semana de junho. Este ano ele vai terminar na primeira semana de outubro. Mas se ele for realizado nas datas convencionais em 2021, a pontuação de Roland Garros será retirada em junho. Então, essa foi a definição da ATP. Ainda acho que vai haver aí alguma discussão a respeito, mas me parece que de certa forma agradou os dois lados, Tanto que tem gente que acha que nem deveria contar ponto, mas o circuito nem deveria ter circuito, então fica livre para todo mundo. O que isso também ajuda? Ajuda
ao lado do promotor, que certamente é um lado que a ATP está pensando muito. Aliás, vamos sempre colocar ali nessa discussão sobre vamos ou não vamos ter mais calendário, é que a ATP e WTA precisam muito da realização dos campeonatos porque elas recebem um belo percentual sobre a premiação dos torneios. E a ATP vive disso, a ATP vive de taxa. Então ela também não pode imaginar que simplesmente não vamos ter mais calendário de 2020 e o faturamento dela vai ser zero até janeiro de 2021. Então, obviamente que a ATP também tem um interesse particular no retorno do calendário. Então eu acho, como eu disse antes, que essa questão dos pontos valem, mas não valem tanto. Quer dizer, eu coloquei hoje no blog, eu acredito até que nós vamos ter umas boas disputas, né? Porque tem jogadores aí com chance, como o que ele já fez não está intocável, ele pode acrescentar algumas coisas em eventos que ele jogou mal. O Tsitsipas jogou muito mal, sobre no ano passado, né? O Dominic Thiem não passou da primeira rodada. Então esses jogadores podem dar uma arrancada no ranking, diminuir a distância ali, no caso do Thiem para o Nadal ou para o Djokovic. O Tsitsipas pode evoluir, passar, inclusive o Federer não joga mais. Aliás, o Federer também é um beneficiado, né, de certa forma, porque o Federer só vai ter retirado da pontuação dele o ATP Finals do final do ano. São 400 e poucos pontos que não mudam muito a vida do Federer, né? Ele vai se manter entre o top 10, provavelmente até entre os 8 do mundo, mesmo não jogando mais nada até janeiro, né? Então eu acho que isso ajudou também. O jogador fica mais livre, o campeonato vai ter pontos válidos, porque muita gente falou, não, vamos fazer o calendário, mas sem valer ponto. Então haveria um desinteresse generalizado de patrocinador, de televisão, provavelmente você mesmo não se interessaria tanto pelo campeonato, se ele não valesse ponto nenhum, né? Valesse só o título. Então, os campeonatos valerão pontos, mas não serão tão importantes assim. Valoriza então o campeonato, o jogador tem uma chance de melhorar seu ranking, vamos ter premiação, então acho que se ajeita tudo de uma maneira pelo menos mais gostosa para o jogador, né? O jogador vai poder entrar em quadra brigando pela premiação, brigando pelo título importante, mas também brigando por pontos no ranking. Então acho que ficou tudo bem azeitadinho para começar. A dúvida ainda é: será que nós conseguiremos ter estabilidade nos Estados Unidos para realizar essa sequência de campeonatos imaginados lá, Washington, Cincinnati e US Open? Porque, embora Nova York a situação esteja mais tranquila, onde vão acontecer Cincinnati e US Open, o resto dos Estados Unidos a situação ainda está bastante complicada, casos subindo velozmente na Flórida, a maioria dos estados norte-americanos que hoje não estão na costa leste, estão na costa do centro para a costa oeste, estão com um crescimento grande de casos, né? Então ainda há muita dúvida se haverá condição sanitária dos Estados Unidos realizarem os campeonatos programados, né? Tomara a Deus que aconteça. É isso, e enquanto isso, né, a WTA não se pronunciou, não falou absolutamente nada, ao contrário, existe aí esse movimento das jogadoras querendo que talvez o circuito nem volte mais em 2020, porque não haveria uma igualdade, quer dizer, enquanto você está voltando os grandes campeonatos e beneficiando os grandes jogadores, ou pelo menos até aqueles entre 120 e 150 do mundo, ou jogadores abaixo disso do ranking não tem calendário, não sabe para onde vai, ou vão jogar em países que estão com muitas restrições de entrada. Então há uma indefinição enorme para a galera que está de 150 para baixo do ranking, né? Então ainda se discute também a questão da WTA. E imagina você ter um US Open só com a chave masculina, inexequível, né? Então ainda temos aí muita coisa para acontecer no tênis. Hoje, dia 7 de julho, o circuito feminino quer voltar em Palermo, dia 3 de agosto, e o masculino em Washington, dia 14 de agosto. Então aí temos praticamente um mês para muita resposta ser dada. É isso aí. Semana que vem estamos de volta aqui com o podcast. Um grande abraço para vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.